Olá, olá, seguimos aí com a bloco 2 da aula 9. Falamos, né, na primeira aula sobre o que vamos falar sobre nessa aula, mas também iniciamos a Revolução Neolítica, a primeira revolução, a agricultura, a invenção da agricultura do ser humano. E aí, aqui nós vamos começar hoje com esse mapa, que são os núcleos de origem da agricultura, né? Então, pegando ali o mapa do mundo, esses pontos pretos pode falar que são os pontos onde surgiram a agricultura. A agricultura ela não surge num local e desse local se expande para o mundo. Não foi isso. Ela surge em diferentes momentos, em diferentes partes do planeta, e essa agricultura de diferentes partes do planeta vai se expandindo localmente, né? Então, como eu disse, em diferentes momentos, mas nenhuma antes de 10 mil anos antes da nossa era, ou um pouco mais do que isso. Nós temos aí, então, deixa eu me retirar aqui para a gente enxergar melhor. Nós temos aí os núcleos de origem, começando ali pelos mais antigos, a, a Centro-Nova Guiné, né, ali onde que é a Nova Guiné, onde é o Timor-Leste, né, ali surgindo 10 mil anos antes da presente era, e foi se expandindo para outros locais ali na Oceania. Inclusive se expandiu mesmo entre arquipélagos, né? Vemos também o centro chinês. Mentira, nós temos um mais antigo ainda, que é o centro médio oriental. Ali onde é hoje o Oriente Médio, né? Ali quase mais precisamente na Jordânia, Cisjordânia, e se expandiu para várias direções. E esse mapa é interessante que ele mostra essas expansões, mas também mostra as datações, né? Então, por exemplo, desse centro se expandiu também a sul, para a África, ali demorando quase 2 mil anos, né? Mais do que isso, para avançar sobre o espaço, para mostrar como que as coisas são mais demoradas mesmo, né? Nesse momento, quando não havia nenhum indício de fato de uma globalização. Também tem o centro chinês, há 8.000 anos e meio antes 8.500 anos antes da presente era, desculpa, próximo ali da Coreia, né, quase. Também temos na América 3 pontos de origem. Olha que interessante, tem o centro sul-americano, o centro-americano e também o centro norte-americano, centro norte-americano mais recente. E também advindo de outros do outro local, né? Na verdade, uma expansão do centro-americano. E aí, né, como vocês podem ver também, há uma limitação também dos espaços onde a agricultura se desenvolveu, né? Tem locais ali que, por exemplo, que não aparece. Por que isso? Porque nesse momento em que não se tinha técnicas suficientemente capazes de enfrentar o clima, simplesmente não poderia haver agricultura, mas isso não impedia a ocupação humana, visto que povos sedentários coexistiam com esses povos sedentários. Então, os povos que ocupam essas áreas temperadas ou áreas mais polares continuam existindo e tendo que fazer o nomadismo, migrando, né, a cada ciclo agrícola. Melhor, ciclo agrícola seria contradição falar isso. A cada ciclo climático, né, a cada estação, por exemplo. Então, isso é mais ou menos como que eles sabem disso, né? Através de fósseis é possível ver que existem diferentes núcleos de origem da agricultura, né? Porque uma técnica não advém de outra, é uma técnica inventada nesse local, por isso a origem. E para quem quiser entender mais sobre esse assunto, recomendo aquele livro que eu falei na última aula, Histórias da Agricultura do Mundo, do Rodart de Monzoyer. São autores franceses, se eu não me engano, e eles tiveram essa, né, essa disposição de fazer uma pesquisa muito aprofundada sobre agricultura,
de reunir tudo o que se sabe sobre agricultura nesse momento. E é muito interessante porque ao estudar profundamente a agricultura, lá no final eles dão alguns caminhos para o futuro da humanidade a partir da agricultura, vendo que essa agricultura moderna talvez não tenha tanto futuro assim, né? Então é muito interessante a forma como que eles constroem o argumento e é muito baseado nesse conhecimento que nós temos, né? Seria um dos melhores livros a respeito disso. Aqui também, retirado do livro, é uma espécie de croquis para tentar mostrar como que era a divisão, organização do espaço nesse momento. Como eu mostrei da Coivara, né? Essa aqui desse lado aqui, né? Do meu lado direito, do lado esquerdo do slide. Nós temos a vila e a horta no meio e uma área descampada em volta dessa vila. Nós temos em volta né, nesse círculo concêntrico aí, temos a capoeira, que é o local onde tem outros tipos que eles chamam de folhas cultivadas, né? Outros tipos de espécies, e ali só ali, tá vendo? Folha em pousio. O que é pousio? Está aguardando um local que está aguardando para recuperar a fertilização natural. E depois nós temos a floresta nunca cultivadas, ou seja, é aquilo que eu falei, nem toda esse tipo de agricultura não expande sobre o espaço, né? Ela só vai expandir se houver uma nova nucleação de povos em outro local, né? Mas ela tem esse limite de espaço e essa floresta preservada é estratégico também. Tá? E também temos o afolhamento regulado, que é um outro tipo, né, de organização, em volta, por exemplo, de um rio, em que todos têm acesso a esse rio, mas também tem o sistema de pousio e também funciona em outros tipos de clima, né? Nem sempre climas tropicais, são mais climas ou savânicos ou temperados, né? Um ponto importante é falar sobre a domesticação, né? Que hoje o que nós temos de disponibilidade de alimentos, de plantas, né, muito se deve à domesticação. A domesticação é um processo longo de seleção de espécies e melhoramento dessas espécies. Não podemos confundir aqui com a produção de híbridos ou, por exemplo, transgênicos. São coisas mais modernas, coisas mais né, do nosso tempo atual. Mas a domesticação acontece há muito tempo. Então, por exemplo, nós temos esse milho selvagem aí, né, nesses quadrantes aí. Esse primeiro quadrante, milho selvagem. O cultivo de milho. Quando eu tenho esse cultivo de milho, aparece lá plantas irregulares, né? Nem todas as plantas vão ser homogeneizadas como tem em espécies comerciais, como hoje, né? Mas ao plantar várias sementes de uma mesma espécie, cada planta pode se desenvolver de uma forma diferente e de uma qualidade diferente. O agricultor que estiver ali manejando esse plantio vai selecionar, então tá ali a seleção de fenótipos, ou seja, ver quais plantas se desenvolveram melhor para poder replantar. Nisso ele está escolhendo qual que é melhor e excluindo aqueles que não seja ideal para o plantio, para um objetivo que ele tiver. Lembrando que esse objetivo nem sempre é produzir mais, tá? Muitas vezes esse objetivo pode ser o melhor tipo de milho para enfrentar a seca, ou para enfrentar muita chuva, ou para obter um tipo de produto diferente, por exemplo, qual que é o melhor milho para farinha, qual que é o melhor milho para comer, qual que é o melhor milho para ração. Então existem vários tipos de objetivos e esses objetivos vão guiando essa seleção, essa domesticação. Ao longo de muito cultivo, né? Isso herdado por várias gerações, vários povos que vão herdando de um para o outro, vão passando de um para o outro, vai selecionando as espécies, né? E vai tornando elas mais domesticadas. Então, por exemplo, hoje o que nós temos de espécies de criação domesticadas, como por exemplo a galinha, é um animal que está totalmente atrelado aos objetivos humanos.
né, ao longo do tempo que foi fazendo cruzamentos específicos para poder obter uma galinha que seja, né, produza muitos ovos, que produza muita carne, que consiga conviver mais confinada. Tudo isso são vários objetivos. Hoje em dia, a agricultura comercial, e nós vamos falar isso na Revolução Verde, acabou fazendo uma nova seleção de espécies que excluiu muitas espécies muito interessantes, mas aí o objetivo é o comercial, né? Ali vem um objetivo mais homogeneizador que acabou suprimindo espécies interessantes. Então, para tentar entender o que eu estou dizendo aqui, nós temos que voltar um pouco atrás da Revolução Verde. E ainda existem pessoas que produzem esse tipo de espécies, mas, por exemplo, se você vai ali na região do Jequitinhonha, em Minas Gerais, ou em algumas regiões com clima semiárido, como é o caso de lá, e vai em comunidades camponesas, onde tem agricultura familiar, nós vamos falar sobre esses termos melhor, nós vamos encontrar diferentes tipos de feijão, né? Podemos citar o feijão de corda, o feijão andu, como eles chamam lá, o feijão rasteiro, o feijão de metro, que são feijões que, para além da culinária, né, para além dos sabores que são buscados, né, nesses objetivos, diferentes sabores, então aí a ideia do rural, né, a cultura também é muito importante para guiar isso, mas há uma estratégia agrícola, porque um tipo de feijão suporta a seca, o outro não, só consegue plantar durante as chuvas. Um consegue ser plantado perto do rio, o outro tem que ser plantado em regiões mais secas. Isso tudo vem uma estratégia produtiva. E atualmente a nossa disponibilidade de feijão reduziu muito por conta da indústria, né? Então isso são todos pontos que nós temos que sempre recordar, né? Mas aqui é a definição, deixa eu me retirar aqui, ó, o processo que é a partir da seleção feita pelos seres humanos para atender seus interesses, esses interesses variam, propiciou modificações genéticas em plantas e animais selvagens. As plantas e os animais domesticados apresentam características que o diferenciam dos seus ancestrais selvagens. Aí nós temos mais exemplos, como que era o milho selvagem e o milho atual, né? Ele cresceu, ficou mais produtivo. O porco também ficou menos arisco, para se tornar mais fácil de lidar com ele, né? Sem essas garras, esses dentões, né? Se alguém aí da biologia vai estar aí me corrigindo se eu estiver falando coisa errada. Mas também até o próprio trigo, olha só, mudou bastante. Lembrando que não há uma modificação tal qual se faz atualmente com os transgênicos, que é modificar o DNA, pegar o DNA por exemplo, de uma bactéria e inserir numa planta. Não é isso que está sendo feito aqui. São melhoramentos, né? Seleções. Nós estamos basicamente provocando cruzamentos estratégicos e ao mesmo tempo dando um sentido da nossa seleção natural nos caminhos que queremos propiciar. Seleção natural não, é evolução, né? Estamos propiciando aí um caminho para a evolução a partir do manejo. Isso é muito importante para entender o que nós temos hoje, mas também quais são os interesses atuais e por que eles estão guiando a produção genética para tais caminhos, né? Então, seguindo. E aí chegamos, né? Por que eu estou falando de domesticação? Porque desde quando a agricultura existe, já tem essa seleção genética. Ela está dentro da própria agricultura, tá? Que envolve tanto a produção de plantas como de animais. E aí a gente chega na Revolução Agrícola da Idade Média, século VI a século... século XI a século XIII, com a intensificação do uso do solo, né? Então, aqui já não cabe mais as técnicas de coivara, de pousio, e aqui já precisa de fazer um outro tipo de manejo, né? Isso lembrando que a Idade Média, eu costumo dizer isso muito e até gosto de confirmar isso com amigos e amigas da história, né? Mas eu gosto muito de dizer o seguinte, que a Idade Média é um período histórico, mas também geograficamente localizado, né?
referimos a Idade Média muito ao que acontece na Europa, e aqui também é esse caso, né? Esses séculos, por exemplo, em outras partes do mundo, né, geralmente não são tão referenciados. Pelo menos na tradição, né, escolar e do senso comum. Mas enfim, vamos lá. A intensificação do uso do solo, uma vez que há poucas terras disponíveis para derrubada queimada. Então, aquele processo de deixar a terra descansando por, como eu disse, né, décadas, já não é mais possível, porque você precisa daquela terra o tempo todo para ser produzida. Entra o pousio, aí nesse caso o pousio já é um pouco diferente. É uma terra que vai ficar 1 ou 2 ciclos agrícolas sem produzir, mas sem permitir, sem aquela questão de permitir a vegetação natural se recompor. Esse não é o objetivo. Outra forma também de aproveitar o máximo da fertilidade da terra é a invenção aí da aração, né, da tração pesada, que são essas ferramentas que reviram, né? A aração geralmente é feita por roldanas na diagonal, que ao passar reviram a terra que está embaixo para a parte de cima. Ou seja, como se você fizesse uma rotação quase vertical ali da terra, né? Pegar o que está embaixo, jogar para cima e no outro ciclo agrícola inverter de novo e fazer esses tipos de rotatividade. Outra função também da aração, é importante dizer, foi também para agilizar o processo de derretimento de neve que havia nas regiões mais temperadas, polares, essas regiões que nevam, para acelerar o uso da terra. Então, o agricultor lá está esperando a neve derreter para poder produzir, ele fala, não, eu vou passar a aração, a neve vai ser revolvida, né? A terra vai ficar por cima da neve, ele já vai iniciar o plantio, a neve vai derreter, vai se transformar em água e o plantio vai estar lá. Então isso aí também é um outro tipo de objetivo, né, do uso da aração. Mas aqui, o que eu quero já dizer para vocês, que acho que talvez mais importante para dizer na Revolução Agrícola da Idade Média, na perspectiva da geografia agrária, é a divisão de classes e de domínios da terra. Aqui já não estamos mais falando sobre terras comuns. Na verdade, esse processo, inclusive, vai iniciar o fim das terras em comum. E aí, para quem gosta de história, vai lembrar das terras comunais e da própria lei de cercamentos que vai vir depois disso, produzindo assim a primeira noção de propriedade privada, né? Mas isso a gente vai deixar para falar depois. Aqui já existe uma divisão de classes, então o próprio feudalismo, né, se organizando em cima da agricultura. Nós também temos aí a corvéia. A corvéia seria o pagamento, o trabalho de graça, né, que o servo tem que dar para o senhor feudal. Quer dizer, é a produção dele, o trabalho que ele tem que doar, né, a maior parte do trabalho dele tem que ser doado para esse senhor feudal. Mas lembrando que já existiam, né, a divisão de classes devido à organização social do trabalho, que já era complexo. Contudo, as taxas passaram a ser maiores devido ao aumento da produção. Já existia corvéia, por exemplo, no Império Azteca, mas agora existe uma outra forma de cobrança, outra forma de posição. E aí, a gente, né, vem aqui nos nossas imagens, nós temos a coivara passando para a ideia de pousio, ou de alqueire, também como pode ser chamado. E aqui embaixo tem uma imagem que eu gosto muito também, que representa esse momento, que é o que? São ali os cavalos, usando a tração do cavalo para fazer a aração, mas não só isso, né? Também a força humana também sendo utilizada na agricultura. Há também ali uma divisão, né? Parece que ali no fundo é um castelo, mostrando que essa hierarquização também dos grupos sociais. E uma pessoa ali com arco e flecha. Essa pessoa do arco e flecha eu ainda fico em dúvida se é uma espécie de opressão ali, né? De vigília, ou se é uma ideia de caça, né? Uma vez que tem corvos ali já, ou algumas aves ali já atrapalhando a produção. Bom, não sei o que significa, mas também não estamos aqui para
destrinchar o quadro, mas pegar essas representações, essa mudança da agricultura e até a forma como ela é retratada. Aqui, gente, nós já chegamos num ponto muito importante, o plantation. Por quê? Porque o plantation, apesar de estar ali, né, nessa revolução agrícola, vamos dizer aí da Idade Média, mas já, na verdade nós já estamos falando aqui da colonização, ela vai ser o ponto inicial da organização da agricultura contemporânea. Ela vai dar novos caminhos para a agricultura nas colônias. E algo que até hoje guia, né? Então, por exemplo, nós temos aí a organização da agricultura do plantation. 1. Monocultura. 2. Exportação. 3. Em latifúndios. 4. Com mão de obra escrava. Se eu tivesse aqui definindo a maior forma de produção agrícola no Brasil, eu diria que é em monocultura para exportação através de latifúndio. A única coisa que mudaria aqui seria a mão de obra escrava, mas é basicamente a mesma estrutura. Então, o plantation instalado durante a colonização deu, né, as caras da agricultura até hoje. E a gente sai da coivara, pensando que no Brasil as grandes áreas florestais, mas também nós temos aqui a savana, né, e pouco da área temperada, mas também tem, sai desse sistema de derrubada queimada e passa para plantation. E olha só que interessante, vamos voltar aqui no desenho, que eu acho. Olha só esse desenho daqui que mostra as florestas nunca cultivadas, essa forma daqui, né, em círculo. Esse círculo, pensa que toda essa produção de alimentos, toda essa produção ali em volta, até a própria disposição, até a própria geometria revela isso. É uma produção local. Ela é voltada para esse centro que é a vila, que é a aldeia no centro, né? Claro que já há trocas nesse momento, já havia trocas com outras etnias, com outras aldeias. A troca está na cerne do ser humano antes mesmo da troca econômica existir, né? A troca ela tem origem muito mais social, antropológica do que econômica. Para quem quiser falar sobre isso, né? Tem o ensaio sobre a dádiva do Moço, que eu acho que é a principal referência a respeito disso. Mas as trocas já existiam. Mas ela é voltada, né? A produção é voltada principalmente para quem produz. E quando nós passamos aqui para o plantation, olha só a característica 2, exportação. É voltado para a exportação. Então aquela produção que antes era para si, agora é para fora, né? Quem trabalha na plantation, essa mão de obra escrava, primeiro precisa de preocupar com a exportação, depois em se alimentar, né? Esses territórios onde teve a plantation são antes territórios para abastecer um outro local e depois se abastecer com o que sobrar. Então, isso aí é um ponto muito importante de se falar, insisto mais uma vez, porque é o que guia, é o que define a estrutura agrária do Brasil e basicamente aí da América do Sul, para falar resumidamente da África e grande parte da Ásia, né? Então é muito forte isso. E essa plantation, né, tem essa monocultura de cana, né, é uma foto atual, mas é um pouco da representação desse quadro aqui, né? Esse quadro aqui que mostra a produção de cana que já iniciou ali já foi iniciada na zona da Mata Nordestina, ainda nos primeiros séculos da colonização. E eu gosto muito do que o Carlos Walter Porto Gonçalves diz a respeito disso, deixa eu até me retirar aqui, ó, sobre monocultura. Ele diz: a própria monocultura, enquanto técnica, inicialmente para o cultivo da cana, era uma imposição. Haja vista a impossibilidade material de um povo ou uma comunidade qualquer se reproduzir fazendo uma cultura para si próprio. Assim, a monocultura
não é só a cultura de um só produto, mas também a cultura para um só lado. Por isso, a energia da chibata para mover o sistema. Afinal, ninguém faz monocultura espontaneamente até que tenhamos subjetivado as relações sociais e de poder assimétricas e contraditórias. A mão invisível é precedida de outra bem visível que brandia a chibata. Quer dizer, aqui mostra que a plantation, né, é uma violência contra, é uma violência social, é uma violência que impôs uma estrutura agrária. Isso aí vai definir os próximos passos da agricultura moderna. E falando sobre agricultura moderna, entramos aí na revolução do século XVIII, que vamos deixar para o próximo bloco, tá bom? Até lá!